Vida Trocada. Nesse vídeo eu gostaria de falar rapidamente a respeito de falácias, a respeito de apologética, a respeito de defesa do Evangelho da Graça. Porque nos tempos que nós estamos vivendo hoje, existe muito ataque, existe muita desinformação a respeito do que é o Evangelho da Graça, que é chamado muitas das vezes de hipergraça, não é? E eu acredito que nós precisamos nos posicionar com fé, defendendo o Evangelho, obviamente não entrando em discussões tolas e não difamando, atacando, mas apenas expondo a nossa mensagem, respondendo críticas e mostrando os equívocos daqueles que nos criticam, mostrando a verdade do Evangelho. E aqui eu gostaria de fazer um vídeo rapidamente tratando desses pontos. O primeiro ponto que eu quero tratar é que um argumento ele é baseado num silogismo. O argumento é baseado num silogismo, né? Na parte da apologética, porque a apologética ela é a defesa, né? Ela é uma defesa. A apologética da graça, a apologética do Evangelho da Graça é uma defesa do Evangelho da Graça. Está defendendo o Evangelho da Graça, mostrando as suas bases, seus fundamentos, ok? Um argumento ele é baseado num silogismo. Um silogismo na filosofia, na área argumentativa, é um argumento com premissas. Uma premissa que vai de 1 a 3 ou mais, né? Então tem uma premissa 1, a premissa 2, a premissa 3, que daí ou a 3 é a conclusão, ou a 4 é a conclusão, ou quinto ou a sexta, né? É uma conclusão. Esse é um argumento. O argumento coerente, ele tem premissas coerentes, onde um leva a conclusão do outro, né? A gente pode citar aqui um argumento bem simples, como por exemplo, se Jesus morreu por todos os homens têm a oportunidade de salvação. Essa é a primeira premissa. Premissa número 2, Jesus morreu por todos os homens, né? E a premissa número 3, conclusão, logo, Jesus, né, todos os homens podem receber a salvação, todos eles estão abertos, né? A salvação é acessível a todos os homens. Essa é a conclusão. Isso é um silogismo, baseado em 3 premissas, né? A premissa número 3 é a conclusão. As falácias, que são argumentos que os críticos usam, são argumentos com o silogismo falso e falho, com o silogismo, né, de premissas que não se sustentam, onde a conclusão não é sustentável, não pode ser sustentada. Aqui eu vou citar algumas falácias que são usadas pelos críticos. A falácia ela é um argumento que parece ser verdadeiro, mas ele é enganoso. Ele é baseado em premissas enganosas e leva a uma conclusão enganosa também. Umas falácias que os críticos mais cometem é a falácia do espantalho. De acordo com essa falácia, o crítico ele pega uma parte do que é dito, né, uma parte do nosso ensino, uma verdade do nosso ensino, e ele transforma essa verdade. Ele pega um ponto do nosso ensino, ele transforma, ou ele modifica, ou ele incrementa alguma coisa a mais, e aí no final ele nos ataca. Eu fiz um silogismo aqui bem didático para explicar o que eles fazem, né? Na falácia do espantalho. Primeira premissa: se todos os nossos pecados forem perdoados, passado, presente e futuro, então podemos pecar à vontade. Essa é a premissa número 1 da ideia dos críticos, né? Premissa número 2: o ensino da hipergraça diz que todos os nossos pecados futuros foram perdoados. Essa é a premissa número 2. E a conclusão logo deles, né? A conclusão deles: logo, o ensino da hipergraça dá liberdade para as pessoas pecarem. Esse é a falácia do espantalho que os críticos cometem. Então, nós aqui dizemos que todos os seus pecados do passado, presente e futuro foram perdoados porque foram colocados em Jesus. Aí o crítico ouve isso, ele escuta que nós defendemos que todos os seus pecados foram perdoados, né, que nada que você faça vai fazer Deus te amar menos ou mais, que você é completamente aceito, amado e perdoado por ele. O crítico ouve isso e ele incrementa mais. Ele transforma esse ensino que é verdadeiro, ele diz: pronto, então quer dizer que nós podemos pecar à vontade. Quer dizer que o pecado está liberado. Só que essa parte do pecado está liberado e que nós podemos pecar à vontade é algo da conta deles. É eles que colocam isso. É eles que falam isso, né? É eles que incrementam essa última parte. Essa última parte a gente não diz. Essa conclusão não é nossa, é a conclusão deles. E é uma falácia do espantalho. Porque, né, eles transformam o argumento. Se a gente for pegar o nosso argumento conforme nós entendemos, né, essa questão, seria diferente. Seria mais ou menos assim: se a obra da cruz foi eficaz,
todos os nossos pecados do passado, presente e futuro foram perdoados. Segunda premissa, a obra de Cristo foi eficaz. Terceira premissa, todos os nossos pecados do passado, presente e futuro foram perdoados. E aí, se a gente fosse implementar mais, esticar mais, a conclusão não seria que nós podemos pecar à vontade. Uma conclusão, né, uma quarta premissa seria: assim que uma pessoa conhece este fato, o coração dela transborda de alegria, de gratidão e amor, né, por Deus, pelo Evangelho. Porque quanto mais você conhece, mais você sabe que você é perdoado e amado por Deus, mais você ama Deus em resposta e mais você quer andar em uma vida correta, né? Mais você quer frutificar e manifestar o caráter de Cristo. Então a conclusão é deles, é da conta deles. Eles têm que provar. E obviamente essa é uma falácia do espantalho, porque eles pegam o nosso argumento, pegam o nosso ensino e transformam, incrementam com elementos a mais, e aí criticam e atacam esse argumento. Então eles não estão atacando o nosso argumento. Eles estão atacando uma transformação do nosso argumento. Uma incrementação do nosso argumento. Um espantalho. Por isso que é a falácia do espantalho. Não é um ataque ao nosso ensino. É um ataque à distorção do nosso ensino. Essa é a diferença. Então, o ônus da prova, né, o ônus de provar que nós damos liberdade para o pecado é deles, não é nosso. Não é nenhum momento nosso. Se eles afirmam que nossa mensagem é liberdade para pecar, eles têm o ônus de provar isso. Eles têm o ônus de provar, de dar evidências para isso, de trazer uma conclusão lógica. Mas não tem conclusão lógica. Não é porque meus pecados são todos perdoados que automaticamente, né, a conclusão é que pronto, agora eu posso pecar à vontade. Essa é obviamente uma falácia do espantalho. Outra falácia, a falácia ad hominem. Essa falácia, às vezes abreviada para ad hominem, né, é uma falácia onde aquele que está cometendo, ele não se concentra no que é dito. Ele não se concentra na argumentação. Ele se concentra na pessoa que está dizendo. Ele se concentra em você. Até recentemente um camarada veio nos comentários de um vídeo meu me criticar, ali confrontar a mensagem da graça, e ele, ao invés de se focar nos argumentos, na base bíblica, no assunto tratado, ele começou a me descaracterizar. Ele começou a dizer que eu era muito jovem, ele começou a dizer que era uma criança, ele começou a dizer que eu era imaturo, que não tinha idade para falar sobre isso. Ou seja, é uma falácia ad hominem. Ele ataca a pessoa e não o argumento. Ele não trata o argumento, ele desvia o foco. Ele não fala do argumento, não fala da base bíblica, ele fala de você. Ele diz: não, você não pode falar sobre isso, você começou na igreja ontem. Não, você não pode falar sobre isso porque, né, você não tem experiência. Não, você não pode falar sobre isso porque, né, olha quem é você. Ele tenta descaracterizar você. É a falácia da ad hominem, né? Ele ataca você, pode ser de uma forma direta, chamando você de idiota ou de algum palavrão, alguma coisa assim, ou de uma forma indireta, tentando menosprezar as suas palavras, né? Mas aí ele não ataca as suas palavras, ele ataca você, diz que você não tem capacidade para falar isso, que você não pode falar isso, né? Que você não tem, você não pode, né? Ele tenta descaracterizar você. Essa é a falácia ad hominem. E os críticos fazem muito isso, fazem muito. Temos também a falácia do falso dilema, da falsa dicotomia. Um falso dilema é que só existe duas opções, ou A ou B. Não existe a opção C, existe a opção A ou a opção B. Ou você defende, né, os críticos vão dizer assim, ou você defende que a lei existe hoje na Nova Aliança, ou você é um antinominiano. Ou você está dando liberdade para pecar. Ou você está dizendo que nós podemos fazer o que nós queremos. Ou você está dizendo que não existe mais lei na Nova Aliança. Falácia da falsa dicotomia. É A ou B. Ou você defende a minha visão de interpretação bíblica, ou você é um marcionita, né? Ou você defende a minha visão da graça de Deus, ou você é um libertinoso, ou é um depravado. Então é uma falsa dicotomia. É A ou B. É um falso dilema. É A ou B. E obviamente esse é uma falácia falsa, né? Porque eu posso sim defender, não defender que a lei está na Nova Aliança hoje, e mesmo assim defender que nós não podemos pecar à vontade, porque tem uma nova lei da Nova Aliança. Eu posso defender sim uma interpretação bíblica diferente dos eventos do Antigo Testamento ali, do Antigo Testamento como um todo, e não ser mais sionita, né? Enfim, nesse vídeo eu gostaria só de passar um resumo, né, de algumas falácias e de várias outras falácias que são usadas. Falácia da subjetividade, onde o crítico ele apela para a subjetividade, ele diz: de acordo com a minha experiência, eu tive a experiência tal e tal e tal. E a experiência é boa, assim, a experiência é legal, é ok. Mas a experiência não deve ditar
a subjetividade da experiência não deve ditar a objetividade do Evangelho das Escrituras, né? Então, primeiro o Evangelho, primeiro as Escrituras, depois a experiência, né? Diversas outras falácias onde as pessoas tentam tirar o foco do que está sendo tratado, né, para ou você, ou como você está falando, né? Eu já vi falácia do advogado, falácia do juiz, onde o camarada tenta ditar para você como você deve falar, quem você deve citar ou não deve citar, né? Ele quer sempre ditar para você a maneira como você tem que argumentar, né? E essa é uma falácia, né? É uma imposição. Nós, como irmãos da graça, que estamos sendo constantemente atacados, precisamos nos preparar, precisamos estar em constante renovação de mente, metendo as escrituras e não deixando com que essas falácias, com que essas críticas falsas nos, né, amedrontem a nossa fé, ataque a nossa fé, né, humilhem a nossa fé. Estamos firmes, alicerçados em Cristo, preparados para responder qualquer questão sobre a graça.